Olá, meus queridos e amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para sempre. Eu sou teu irmão em Cristo, Ginaldo. Esse é o canal falando do amor de Deus e falando da graça do nosso Deus. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e a deixar sempre o seu comentário aí para que a gente possa estar interagindo. E vamos a mais um vídeo acerca da graça de Deus. E o tema do nosso vídeo é Hebreus capítulo 9, versículo 28. O versículo que, na realidade, ele desmonta o futurismo dentro do sistema religioso. Vamos ler alguns versículos da palavra nessa breve mensagem para que você tire as suas conclusões acerca daquilo que nós iremos falar aqui nessa mensagem. Está na carta aos Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo de número 24, que diz assim: Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote de ano em ano, entra no lugar santo com sangue alheio. O verso de número 26. Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Agora o versículo de número 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Meus amados e queridos, é importante observarmos que esse texto foi escrito antes do ano 70. Esse texto foi escrito antes de se cumprir Mateus capítulo 24. Por que nós falamos acerca da questão do futurismo? Porque geralmente a religião ao longo dos séculos, elas não têm respeitado o tempo bíblico, o tempo da escrita. Esse texto, como eu disse, não foi escrito em português. Ele não foi escrito semana passada ou mês passado, endereçado a mim, endereçado a você. Não. Essa carta teve um destinatário, essa carta teve um remetente e um destinatário. Foi escrita para alguém e alguém já recebeu essa carta. Isso não aconteceu ontem, não foi escrito ontem. Tá? Então nós vamos observar alguns pontos aqui. Primeiro se dizem, afirmam que Jesus ele ainda vai voltar, e também afirmam que no meio em que nós vivemos, todos estão debaixo do pecado. Sim ou não? Então você vai para a igreja, você aceitou a Cristo, aceitou a Jesus, se batizou nas águas, mas depois que você sai da água, você diz, se alguém perguntar para você, e aí, como é que você está? Está bem? Estou ótimo, estou maravilhoso, mas e o pecado? Retirou? Você não é nova criatura? Sim, eu sou nova criatura, mas eu estou no pecado, eu tenho pecado. Então as pessoas elas têm essa visão acerca do pecado. Elas estão constantemente no pecado. Se ainda existe pecado, o que foi que Jesus fez na cruz? Se ainda existe pecado, qual foi o papel de Jesus quando ele subiu naquela cruz? Ou, para que Jesus volte, não pode haver pecado, sim ou não? E se, então, ainda existe pecado, Jesus, então, não vai voltar nunca. Concordam comigo? Então,
Como o sistema diz que existe pecado, logo Cristo não pode voltar, porque ele não voltará se o pecado estiver reinando, se ainda existe pecado. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 12 e 13. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo de número 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Jesus de Nazaré veio, se revestiu de carne, cumpriu a lei, arrancou o pecado, tirou o pecado do mundo. João disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Está escrito, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Ele veio e retirou, tá? E seria impossível qualquer um de nós cumprirmos a lei. Então, ele cumpriu. E aí, Paulo diz, se não há lei, não há pecado. O que nós lemos em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12 e versículo de número 13. Então, ele cumpriu. Aos homens isso era impossível. Isso foi impossível. Eles não conseguiram cumprir. Ele cumpriu a lei. E se ele cumpriu a lei e o pecado ele era transgressão das leis, logo não tem pecado, logo não existe mais pecado. Ah, Ginaldo, mas então quer dizer que você dizer que não tem pecado, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso cair na farra, eu posso entrar na cachaça, eu posso você pode fazer o que você quiser. Agora assuma as consequências do seu erro. A questão aqui não é, eu não estou pregando ou dizendo para você que você está livre para fazer o que você quiser, sem que haja consequências, já que entende-se que não existe pecado, e existir pecado aqui é a transgressão de lei. As obras da carne, essas é só você dar vazão à sua carne, é só você abrir espaço na sua carne que você vai cumprir, que você vai dar alimente a sua carne e você vai ter resultados negativos. Tá? Então, se você diz, então porque não tem mais pecado, eu posso matar. Mate alguém e você vai preso. As leis do país estão em vigor, você vai preso. Eu estou dizendo que, conforme a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então não adianta as pessoas hoje olharem, mas esses pregadores que pregam graça dizem que não tem pecado, dizem que não existe mais pecado. Eles dizem que a gente agora... Não é isso que nós estamos dizendo, não é isso que eu estou afirmando para você. Eu não estou dizendo para você que você simplesmente pode fazer aquilo que a sua carne te manda e não vai ter consequências. É claro que vai ter consequências. É óbvio que vai ter consequências. Tudo aquilo que o homem planta, tudo aquilo que o homem semeia e planta, o homem vai colher. Então a questão aqui é essa. Você planta e você colhe. Agora, voltando para a questão inicial. Jesus ainda vai voltar no pensamento religioso. Jesus ainda vai voltar, ele está para vir, ele vai voltar, ninguém sabe quando, e por que isso, por que aquilo, beleza. Só que a questão é que nós vimos que para que ele volte, não pode haver pecado. E se a religião diz que o homem está em pecado, logo ele não pode voltar. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz que Cristo foi o fim da lei. Pois Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Você crê? Você crê em Deus? Você crê no sacrifício de Jesus? Cristo foi o fim da lei. Cristo foi o fim da lei e Paulo disse que não havendo lei, também não há pecado. Não havendo lei, também não há pecado. Concernente ao juízo que iria acontecer em breve, nos tempos de Paulo, nos tempos em que Jesus de Nazaré falou ali acerca da sua vinda, juízo que iria acontecer
em breve, não há 2.000, 3.000, 5.000 anos depois. Em breve. E observe que 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Então, Pedro, que fazia parte daqueles irmãos que viveram aquele período pós-cruz, que aguardavam o juízo de Deus, que aguardavam o cumprimento das profecias, que aguardavam aquilo que Jesus falou aos discípulos, que aguardavam aquilo que Jesus deixou claro no sermão escatológico, quando ele conversava com aqueles irmãos, ele dizia: olha, não passará essa geração. Ele disse para aquelas pessoas: olha, alguns de vocês, dos que aqui estão, não provarão a morte até verem o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Então Pedro disse aqui que o juízo iria começar pela casa de Deus. O juízo iria começar pela casa de Deus. O juízo já estava prestes a acontecer. E isso aconteceu. Isso já aconteceu. Então, é óbvio que muitos que futurizam os textos bíblicos, futurizam a escatologia. Como eu digo sempre, nós cremos na escatologia bíblica já consumada. Isso, para aqueles que estão presos no sistema, inclusive para mim foi muito difícil entender e ter essa compreensão. Foi difícil, não vou dizer para você que foi fácil, foi de um minuto para o outro. Isso demorou. Eu tive que estudar, ler, pesquisar, para ter a certeza de que eu podia hoje, que eu tivesse a possibilidade hoje de chegar aqui diante dessa câmera e dizer para você que eu creio na escatologia bíblica já consumada. Então nós observamos aqui o Senhor, Pedro, falando que o juízo começaria pela casa de Deus. E vamos, para encerrar a nossa mensagem, ler Romanos capítulo de número 7, versículo de número 7 e 8, que diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Verso de número 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei, está morto o pecado. E a pergunta que eu quero fazer para você é: o pecado está morto ou está vivo? E se o pecado está vivo, quem é que vai subir na cruz, morrer pela humanidade, para remover o pecado? Se o pecado está vivo, se o pecado está acontecendo agora, qual dos senhores que contestam essa palavra subirá na cruz para morrer pelos pecados? Uma vez que Cristo já fez isso. Uma vez que Cristo, ele já cumpriu isso. Você que crê naquilo que Jesus falou, que não chama Jesus de mentiroso. Porque se ele disse que alguns dos que ali estavam e ouviram ele falar não provariam a morte. Ora, se aquelas pessoas que ouviram Jesus não iriam provar a morte, a pergunta que não quer calar é: Jesus mentiu? Aquelas pessoas estão vivas ainda? Então nós dois sabemos, né, que são duas coisas impossíveis. Primeiro, Jesus mentir, impossível. Uma pessoa está viva há mais de 2.000 anos, impossível. Então, eu creio naquilo que está escrito. Eu creio na palavra, no evangelho da graça de Deus. Assim é. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você compreenda. Espero que você possa receber essa palavra. Assim é. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo encontro.